Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então vamos começar essa live, essa aula sobre estatística descritiva. Nós vamos introduzir hoje da tabela primitiva, então, na criação dos dados, né? Até a conclusão que o desvio padrão nos dá. Então, esse é o foco da nossa aula de hoje, beleza? Aqui vai a capa do convite, né, que foi enviado para vocês, certo? Então vamos lá. O que é estatística descritiva? O que nós vamos abordar hoje, então? A estatística descritiva é aquela usada na organização, no resumo, na representação e na análise dos dados. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos organizar os dados, nós vamos fazer uma coleta de dados fictícia, tá? E a partir disso nós vamos resumir os dados, nós vamos representar e depois no final nós vamos analisar os dados, ok? Assim vamos abordar diferentes conceitos também na parte da estatística descritiva através do exemplo fictício. Então vamos lá. O que nós vamos se basear com o exemplo de agora até o final da live, então vai ser esse problema aqui, tá? Suponha que foi realizada uma pesquisa para saber o peso de 20 crianças. Então, suponha, você, professor, está numa sala de aula que tenha 20 crianças, tá? Então, ali nós organizamos as 20 crianças com seus pesos, tá? Então, um tem 45 quilos, outro 46, outro 42, outro 45, outro 42 novamente, 47, 44, 41, 50, 46, 50, 46, 60, 54, 52, 58, 57, 58, 60 e 51. Tudo esses dados são dados em quilogramas, né? Então, esses são os pesos das 20 crianças, ok? Chamamos esse tipo de tabela primitiva. Por que ela é uma tabela primitiva? Porque é uma tabela que ela não foi organizar os dados. Então, o que é uma tabela primitiva? É a tabela ou relação de elementos que não foram numericamente organizados. Então, essa é o que nós chamamos de tabela primitiva, tá? No momento em que nós organizarmos essa tabela, nós vamos chamar ela de tabela. Só um pouquinho. Nós vamos organizar ela que nós vamos chamar de rol, tá? Então, uma maneira de organizar os dados é organizar em ordem crescente. A ordem crescente é uma maneira mais habitual, né, de ser usada na organização dos dados. Ou nós podemos organizar em ordem decrescente. Aqui nós fizemos a organização dos dados em ordem crescente. Então, 41, 42, 42 novamente, 44, 45, 45, 46, 46, 46, 47, 50, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 58, 60, 60 quilogramas. Nós ordenamos, então, o peso das 20 crianças em ordem crescente, tá? O que é a ordem crescente do menor para o maior. Chamamos esse tipo de organização do rol, tá? Organização rol, beleza? Após nós fazermos isso, o passo, aí é uma coleta de dados. Então, tu pegou 20 pessoas, 20 crianças, enfim, 20 objetos que você queira analisar, e você organizou eles em rol, né? Mas qual que é o passo para nós começarmos a fazer análise disso tudo? O passo é uma distribuição de frequência. Então, aqui, primeiramente, nós vamos ordenar aquela tabela, aquela organização rol, nós vamos ordenar para essa distribuição de frequências sem intervalos de classe, para ver quantos pesos 41 nós temos, quantos pesos 42 nós temos, e assim sucessivamente, tá certo? Então, é a simples combinação dos dados conforme as repetições de seus valores. Para um rol de tamanho razoável, essa distribuição de frequência é inconveniente, já que exige muito espaço.
que nós temos aqui? Nós temos que, suponha que nós tenhamos aqui uma análise de dados de 1.000 pessoas, e que tenha 50, 60 pesos diferentes. Então, essa tabela ficaria muito inviável de analisar. Aqui, nós já temos ela e já fica com uma interpretação prejudicada, porque é uma tabela grande, tá? Observem que nós temos vários pesos com 1, vários pesos com 2, com 41 quilos, né, com 42 quilos, então essa tabela é ineficaz. Então, qual que é o nosso objetivo quando nós construímos uma distribuição de frequência? Transformar ela em intervalos de classe, tá certo? E para mim transformar uma tabela, uma distribuição de frequência com intervalos de classe, nós vamos usar uma regra, a regra de Sturges, tá? Que é dada por essa formulazinha aqui, ó, K é igual a 1, ou aproximadamente 1, mais 3,3 vezes log de N. O que é o N? O N é a quantidade de termos, tá? A quantidade de elementos, no nosso caso é 20. Então, ó, quando o tamanho da amostra é elevado, é mais racional efetuar o agrupamento dos valores em vários intervalos de classe, tá certo? Em vários intervalos de classe. Certo? E aqui nós tiramos essa formazinha do livro de Crespo, né? Então, para determinar o número de classes de uma distribuição, podemos utilizar a regra, conforme Crespo, né? A regra de Sturges, nós já conversamos sobre ela. Então, aqui nós vamos definir quantas linhas nós vai ter a nossa tabela. Então, nós resolvemos, ó. Como nós temos 20 elementos, nós substituímos o N por 20, ok? E a primeira coisa que nós vamos calcular, nós temos que lembrar ali das propriedades lá do sexto ano, o que nós vamos fazer primeiro. Primeiro nós vamos fazer esse log, tá? Log de 20, ok? O resultado nós vamos multiplicar por 3,3, que daí eu vou ter como resultado 4,29, e somar o 1. Por último, nós vamos fazer a soma do 1. Fazendo isso, eu vou ter o resultado de 5,29, que nós vamos fazer um arredondamento para 5, ou seja, eu vou ter 5 intervalos de classe nessa minha tabela. Então, vamos fazer essa mudança agora, né? Antes de nós construirmos, nós temos que relembrar, no caso aqui, alguns elementos. Então, ó, resta descobrir o tamanho desses intervalos de classe, também chamado amplitude de intervalo de classe, ao qual veremos na sequência. Para isso, vamos definir alguns conceitos. Então, primeiro os conceitos, ó, importante para nós construir essa distribuição de frequência com o intervalo de classe. O limite inferior nós vamos denominar como LI, tá? É o menor número da classe, então nós vamos ter 5 classes, então o LI vai ser o menor número dessa classe. O L minúsculo, aí no caso, né? O limite superior da classe nós vamos chamar de L maiúsculo I, então, que vai ser o maior número dessa classe. Tá? Nós já vamos para a tabela, isso vai ficar mais simples de visualizar. Amplitude total é a diferença entre o limite superior da última classe, então é o maior termo que nós temos ali, no nosso exemplo é o maior peso, e o limite inferior da primeira classe, ou seja, o menor peso. Então, nós vamos fazer essa diferença, né? Nós vamos subtrair o maior peso menos o menor peso, ok? A amplitude do intervalo de classe nós vamos denominar como H, tá? E essa vai ser chamada de a diferença entre os limites superior da classe e o limite inferior da classe. Então, o Li maiúsculo menos o Li minúsculo, tá? Essa é a amplitude de um intervalo de classe, ok? Outra maneira de nós encontrarmos essa amplitude é usar a amplitude total, por isso que nós definimos a amplitude total agora, tá? E dividir pelo resultado da regra de Sturges, por K. Tá? Então, eu posso usar qualquer uma das duas, ok? No nosso caso agora, como nós estamos criando a tabela inicialmente, nós não temos LI e nem LI maiúsculo, nem LI minúsculo, porque nós não temos um intervalo de classe definido. Então, para mim descobrir o valor da H, eu tenho que usar a amplitude total dividido pelo K, porque esses dois valores eu tenho. Eu tenho o maior peso, eu tenho o menor peso e eu tenho o K que eu acabei de encontrar. Então, é isso que nós vamos fazer.
Qual é o maior peso que nós tínhamos na tabela? Eu coloquei ela aqui, ó. Maior peso, 60. Isso não vai interferir, tá? O maior peso é 60, tá? Aqui eu acabei colocando 61, mas para arredondar, mas eu posso colocar 60 menos 41, isso vai dar 19, dividido por 5, eu vou ter como resultado o 4. Então, o meu intervalo de classe vai ser 4. Tá? Por isso que eu tenho uma observação aqui, ó, quanto o resultado não for exato, devemos arredondá-lo para mais. Tá? E aqui, acredito que houve um equívoco aqui, mas aqui poderia ter colocado 60, então maior peso 60, menos 41, certo? É 19, dividido por 5, vai dar 3, alguma coisa, nós vamos arredondar para mais, que vai dar os 4, tá certo? Então, nós sabemos que o nosso intervalo, ele vai ter 4 unidades. Tá? Então, o primeiro peso aqui que nós temos, 41, nós vamos pegar 4 intervalos depois do 41. Então, o 41 mais 4 até o 45. Observe na tabela aqui, ó, que nós temos esse símbolo significa o quê? É fechado. É fechado no 41. Então, o 41 eu pego. Só que o 45 eu não posso pegar, tá? Então, 41 mais 4, que é a nossa amplitude, é 45. Então, nós vamos contar, sempre fazendo essa simbologia aqui, se eu preferir, né, obviamente. Eu poderia contabilizar o 45 sem problema, tá? Então, somando quantos 41 até o 44 eu tenho? Porque eu não posso pegar o 45, né? Lembre-se disso novamente. Então, eu tenho 1, mais 2, 3, mais 1, 4. Então, a frequência desse intervalo de classe são 4 alunos, no caso, certo? Então, nós somamos do 41 até o 45. Beleza, o primeiro intervalo, tá? Temos uma frequência de 4. O segundo intervalo vai ser do 45 mais 4, né? 45 mais 4 vai dar 49. Então, agora nós pegamos o 45 que nós não pegamos no primeiro intervalo, tá? E nós vamos contar até o 48, quantos elementos tem. Então, 45, 2, mais o do 46 quilos, 3, então dá 5, mais 47, 6. Ok? Observem que aqui nós temos os 50, nós não temos nem 49, então nós vamos parar aqui no 47. Então, o intervalo de 45 até 49 são 6 crianças, que tem esse peso aqui, certo? Muito bem, agora o terceiro intervalo vai ser dado pelo 49 mais 4, né, mais amplitude, que vai dar 53. Então, nós vamos pegar agora o peso 49 até o 52, no caso, né, o 53 eu não posso pegar esse peso de 53. Então, vamos lá, nós não temos 49, nós temos 50. Então, 2 mais 1 do 51, mais 1 do 52. Nós não temos 53, então nós somamos 4, ok? Nós temos 4 crianças com pesos entre 49 e 52 quilogramas. O quarto intervalo vai ser o 53 mais 4, que vai dar 57. E analisando a tabela aqui, 53 eu posso pegar até o 56. Eu só tenho um, porque o 57 eu não posso pegar, ó. Então eu vou colocar nesse intervalo uma criança, ok? E o último intervalo, ele vai ser dado como 57 mais 4, que vai dar 61 daí, né? Observem que se eu não usasse esse valor de 61, porque aqui nós não temos o peso 61, por isso que eu coloquei aqui, né? Eu teria que colocar 60, só que eu tenho 60, então eu teria que fechar essa simbologia aqui para usar os dois valores. Então, para ficar um padrão, eu coloquei um termo a mais. Então, 57 mais 4 vai dar o 61. Só que 61 não tem, então, tranquilo. Por isso que é para arredondar sempre para mais, tá? É para arredondar para mais. Então, o 57 eu posso pegar até o 60, no caso. Então, somando esses últimos 3 termos, ó, eu vou ter os 5 elementos, tá certo? Fazendo esse somatório de todas as frequências do intervalo de classe, eu vou ter 4 mais 6, 10, mais 4, 14, mais 1, 15, mais 5, 20. Então, eu tenho os 20 elementos, conforme os meus dados iniciais, tá certo? Observem quantos intervalos eu tenho. Eu tenho um intervalo, 2, 3, 4, 5 intervalos, que é o resultado da regra de Sturges. Então, desculpa. Então, observem aqui, ó, é o nosso resultado, tá certo? Então, usando essa regra, ele sempre vai ser válido isso aí. Então, eu não tenho muito o que fazer, ó. Eu pegando a amplitude total e dividir por isso, vai sempre fechar certinho o meu intervalo de frequência, o meu intervalo aqui
vai sempre fechar certinho na correspondência daquela forma de estudos, ok? Muito bem. Feito a minha tabela, a minha distribuição de frequência com intervalo de classe, feito isso, tá? É um passo simples, né, de construir. Nós vamos fazer passos agora, cálculos, para depois fazer a análise, tá certo? Então, vamos lá, ó. Primeiramente, ponto médio. O que é o ponto médio? É a metade entre pontos, só que nós queremos o ponto médio de uma classe. Nós vamos denominar isso por xi, tá? Considere aqui um i, por favor. É a soma dos limites inferiores e superiores do intervalo de classe dividido por 2. Então, é um ponto médio, né? Isso nós vamos ver depois que é a média aritmética, né? A média aritmética de dois números eu calculo assim, certo? Então, para mim calcular o ponto médio da primeira classe, eu tenho 41 mais 45, que dá quanto? 86, e eu vou dividir por 2, que vai dar 43. Então, esse é o meu ponto médio aqui. Para mim achar o ponto médio da segundo intervalo de classe, eu vou fazer 45 mais 49 e dividir por 2. Eu vou ter como resultado o 47. Para mim achar o ponto médio do terceiro intervalo de classe, eu vou somar 49 mais 53, dividido por 2 vai dar 51. Eu já analisei o que está acontecendo. O que está acontecendo com os pontos médios de cada intervalo? Eles estão aumentando de 4, 4. 43 mais 4, 47. 47 mais 4, 51. 51 mais 4, 55. 55 mais 4, 59. Então, esses são os pontos médios. Mas professor Jonathan, por que 4? Porque 4 é a nossa amplitude que nós calculamos anteriormente. Né? Olha aqui. Ó. Então, ele vai aumentar de 4 a 4 no momento que eu achar o primeiro ponto médio. Beleza? Então, esse é um cálculo fácil. Tá certo? Muito bem. Depois, precisa fazer isso? Então, precisa. Né? Aqui tu vai ter uma ideia de porcentagem. Aqui nós vamos falar de frequências relativas, vai dar uma ideia de porcentagem, qual é o intervalo com mais peso. Ó. Calculando, aqui só analisando a tabela, sem fazer nenhuma interpretação em cima ali, ó, eu já sei que eu tenho mais alunos na faixa de peso de 45 quilos a 49, né? 45 a 48, vamos supor assim, que são 30%. E qual é o peso com menos alunos? Dentro de 53 e 57, beleza? Mas como é que eu acho essa porcentagem? Então, isso é uma coisa simples. Tem várias maneiras de encontrar porcentagem. Pode fazer regra de 3, né? Usando o FI do intervalo e o total, sendo que o total vai valer sempre 100%. Por isso que observem que aqui, ó, eu tenho o 100% no final, né? Que é o equivalente ao 20. O somatório de todos as minhas frequências relativas vai dar sempre 100, tá? Isso aqui é como se eu posso estabelecer uma prova real. Então, como é que eu vou encontrar isso? A frequência relativa, a definição, é a porcentagem dos dados que estão em um intervalo de classe, ou seja, é a razão entre a frequência do intervalo de classe e o tamanho total da amostra. Então, o intervalo de classe dividido pelo número total de indivíduos, certo? Então, aqui nós vamos calcular a frequência relativa do primeiro intervalo somente. Então, quantos elementos eu tenho, quantos alunos eu tenho na primeira classe? 4. Qual é o total de alunos que eu estou fazendo análise? 20. Então, 4 dividido por 20 dá 0,2. Vou multiplicar isso aqui por 100 para transformar em porcentagem, eu vou encontrar os 20%. Eu faço isso em todos os casos e eu vou ter essa porcentagem aqui nessa coluna. Tá? Somando todas elas, vai dar o meu 100%. Tranquilo? E aí vocês podem fazer de qualquer maneira. Observem aqui que eu já fiz o somatório, tá, do meu ponto médio. Como 255 é o somatório. Isso vai ser útil depois, tá? Depois a gente vê por que isso, nós calculamos isso. Frequência acumulada, então também nós vamos utilizá-la mais para frente, mas já é importante nós aprendemos a calcular, tá? É a soma da frequência absoluta de uma classe com a frequência absoluta das classes anteriores. Então aqui está a fórmula, né? Então a primeira frequência nós vamos ter o primeiro F1, FI. Então a frequência acumulada desse primeiro intervalo vai ser o 4, eu não tenho com que somar.
Já a minha frequência acumulada do segundo intervalo, eu tenho que somar ela mais a anterior, ou seja, o 6 mais o 4, né? O 4 mais o 6, que vai dar o 10, ok? A minha frequência acumulada do terceiro intervalo vai ser o quê? O 10 mais o 4, que vai dar o 14. Ou, tá? O 4 mais 10 também vai dar 14. Posso fazer invertido. A minha frequência acumulada do quarto intervalo vai ser 14 mais o 1, que vai dar 15. E para finalizar, a frequência acumulada do meu último intervalo vai ser 15 mais o 5, né? A frequência do quinto intervalo, que vai dar os 20, que vai dar o total. O que eu posso concluir? O último termo, a última frequência acumulada do meu último intervalo sempre vai ter que ser igual ao total de termos dessa distribuição, certo? Dessa nossa análise. Então, esse 20 tinha que bater com esse. Somando, eu tenho isso, né? Tá certo? Esse último valor, eu tenho exatamente isso. Então, fechou certinho. Ok? Agora, o que nós vamos calcular? A frequência acumulada relativa, o FRI, tá? O F é o maiúsculo agora, que é em relação à porcentagem disso, certo? Novamente é o mesmo cálculo, só que agora, ao invés de eu pegar o FI minúsculo, eu vou pegar o F maiúsculo. Então, 4, no caso aqui do primeiro termo, eu vou fazer 4 dividido por 20, que vai dar os 20, que é a mesma forma que vocês fizeram anteriormente. No segundo termo, nós vamos pegar 10. 10 dividido por 20 dá quanto? Dá 0,5, vezes 100, 50. No terceiro intervalo aqui, nós vamos pegar a frequência acumulada, o 14, nós vamos dividir por 20, que vai dar 0,7, vezes 100, 70. E assim sucessivamente. Professor, mas tem uma maneira mais fácil? Claro. Eu posso pegar essa FRI, ó, a frequência relativa só. Então, o primeiro vai ser 20, beleza? Depois vai ser o quê? 20 mais o 30, que vai dar 50. A próxima frequência acumulada vai ser o quê? 50 mais 20, que vai dar 70. A próxima frequência acumulada vai ser o quê? 70 mais 5, que vai dar 75. A próxima frequência acumulada vai ser 75 mais 25, que vai dar 100. Novamente, o que eu tenho em comum aqui? Esse valor tem que sempre ser igual a 100. A última frequência acumulada relativa do último intervalo de classe, ele tem que ser 100%, tá certo? Então, são duas provas reais para mim ver que eu não errei nenhum cálculo. A última frequência, a última frequência acumulada do último intervalo de classe tem que ser igual ao total de termos. No caso aqui, esse 20 tem que ser igual a esse. E a última frequência acumulada relativa tem que ser igual a 100%. Então, esse valor tem que ser igual a isso. Ok? Muito bem. Isso aqui é uma distribuição de frequência, então, que nós chamamos básica, né? Agora nós vamos interpretar alguns valores aí, tá certo? Uns cálculos um pouco mais difíceis, se vocês pensarem assim, então. Agora, o próximo passo, então, é avaliar os dados e extrair a maior quantidade de informações possíveis. Em geral, são chamados de métodos de estatística descritivas e são divididos em medidas de posição, medidas de variabilidade ou dispersão e medidas de assimetria e medidas de curtose. Nós não vamos nós vamos trabalhar aqui só com as medidas de posição por enquanto, tá certo? Por enquanto, então, nós vamos ver as medidas de posição, sendo que as três mais importantes são as medidas de tendência central, chamada de média aritmética, a mediana e a moda. Então, nós vamos aprender a calcular essas três medidas aqui, certo? Média aritmética, também de termos, também é tranquilo, vocês já devem ter visto durante a vida de vocês. Depois nós vamos ver sempre o passo inicial, né, sem distribuição de frequência, e depois com com distribuição de frequência. Isso para a média aritmética, para a mediana e pela moda, tá certo? Para a moda. Então aqui, ó, média aritmética é a medida de tendência central usada com a maior frequência, tá? Seu símbolo é dado por x barra em cima, né? Ela é calculada considerando que todas as observações participam com o mesmo peso. Seu cálculo se dá pela soma de todas as observações de um conjunto dado, dividido esse total pelo número de elementos envolvidos.
Então, vamos supor aí, nós temos um conjunto com N termos, tá? Com N observações, que nós vamos denominar como x1, x2, até o xn, que é o último termo. A média aritmética simples vai ser dada como a soma de todas essas observações dividida pela quantidade de termos. Simplesmente assim. Então, é isso que essa fórmula está dizendo aqui, tá certo? E aqui é uma fórmula um pouco mais resumida, mas tem a mesma equivalência que isso aqui. Por exemplo, nós queremos calcular a média aritmética de 4 elementos. Qual é a média aritmética de 10, 20, 30 e 40? Certo? O que eu vou fazer? Eu vou somar, então, esses 4 elementos. 10 mais 20, 30, mais 30, 60, mais 40, 100. É isso que nós temos agora. E nós vamos dividir pela quantidade de elementos. Quantos elementos nós temos aqui? 4. Então, 100 dividido por 4 é igual a 25. Ok? Então, essa é a base da média aritmética para elementos sem intervalos, né? Agora sim, agora nós vamos usar a tabela anterior, né, o nosso exemplo. Como nós fizemos isso em uma distribuição de frequência com intervalo de classe, então nós vamos calcular a média aritmética para essa distribuição de frequência com intervalo. Então, o que nós temos aí? Chamaremos os dados agrupados, os dados ordenados em tabelas de frequências com intervalo de classe. Assim, para esse caso, a média aritmética é obtida da seguinte maneira. Então, observe, para mim calcular a média, eu vou fazer o somatório de x1 vezes o f1, né? E somar. Então, ou seja, a frequência de cada intervalo vezes o ponto médio. Então, 4 vezes 43, mais 6 vezes 47, mais 4 vezes 51, mais 1 vezes 55, mais 5 vezes 59. Fazendo todo esse somatório, eu vou ter 1.008. E vou dividir pela quantidade de termos, que nesse caso é essa soma aqui, né? 4 mais 6, mais 4, mais 1, mais 5, que vai dar os 20 elementos. Então, eu tenho 1.008 dividido por 20, que vai dar 50,4. Beleza? Então, esse é o base de uma média aritmética por intervalo de classe. Ok? O que significa? O que nós podemos interpretar com esse resultado aqui? Simples. O peso médio desses meus 20 alunos é 50,4 quilogramas. Então, o peso médio deles é 50,4 quilogramas, tá certo? Vamos analisar esse resultado aí com os outros. Depois nós vamos fazer uma comparação, tá? Observe que isso é uma medida de tendência central. Então, teoricamente, nós temos ali entre 41 e 61, o peso médio vai ser 50. Beleza. 50,4, né? Agora, o que seria moda? Tá? É o valor que aparece com mais frequência em um conjunto de dados, diferente da média aritmética. A moda não é afetada pelos valores dos extremos. No entanto, apenas a moda é usada para fins descritivos, porque é mais variável para as diferentes amostras que as outras medidas de tendência central. Nós usamos o símbolo de MO, tá certo? Para representar a moda. Então, a classe resumidamente, a frequência que mais vai aparecer é chamada de classe modal, tá? Porém, existem séries que não apresentam moda, que nós vamos chamar de amodal. Já as séries que existem mais de uma moda são chamadas multimodal, em casos específicos como bimodal para 2 modas e trimodal para 3 modas, tá certo? Então, aqui nós temos exemplos básicos. Nós temos ali um conjunto de números, tá? Aleatórios, sendo que no primeiro nós temos o 7, o 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12. Então, o que é moda? Moda é a classe que apresenta maior frequência. Então, qual é a maior frequência que aparece aí? O 10. Então, nós temos o 10 que aparece 3 vezes. Então, nós vamos chamar a moda, nesse caso, vai ser o 10, tá certo?
No exemplo B, nós temos os números, ó, o conjunto de números como sendo o 3, o 5, o 8, o 10 e o 12. Observe que todos os números aparecem quantas vezes? Uma vez. Se aparece uma vez, todos eles, então nós vamos dizer que isso é a modal, nós não temos modo, porque todos os elementos do conjunto aparecem exatamente uma vez, tá certo? Para finalizar, aqui nós temos um caso de um exemplo bimodal. Ó. Nós temos um conjunto numérico, sendo que eu tenho o número 4 aparecendo 3 vezes e o número 7 aparecendo 3 vezes também. Então, nós temos duas modas, né? O 4 e o 7. Então, a moda é 4 e 7, e por isso que ela é, como nós temos dois elementos como moda, nós vamos chamar eles de bimodal, tá certo? Então, a moda é uma visualização bem simples de ser feita, tá? O que eu sugiro? Observem que todos os dados estão ordenados em ordem crescente. Então, suponha que o exercício lá, ou a organização de dados que vocês coletaram, deu os números aleatórios. Primeira coisa, coloquem eles em ordem crescente ou decrescente. Tá? Daí vocês vão poder contar todos os elementos, tá certo? Por outro lado, né, quando os dados estiverem agrupados em intervalos de classe, então nós vamos voltar para o nosso exemplo, nós vamos usar essa fórmula. Tá? LI, que é o limite inferior da classe modal, nós já vamos ver como é que determina a classe modal. O mais, daí entre parênteses, porque primeiro eu tenho que resolver o que está entre parênteses, né? O DI dividido por DI mais D2, D1 mais D2, né? Sendo que o D1 é a diferença entre a frequência da classe modal e anterior, e o D2 vai ser a diferença entre a classe modal e a posterior, certo? Vezes a amplitude dessa classe modal. Então, observem que tudo está se referindo à classe modal. Mas o que é classe modal? Bom, a classe modal vai ser a classe que mais aparece termos. Então, no nosso caso, no nosso problema, no nosso exemplo inicial, quem é a classe modal? A classe modal é a segunda, é o segundo intervalo. Por quê? Porque é o intervalo que mais aparece elementos, que são 6, ó. Certo? Então, por isso que eu marquei, que eu sublinhei. Ó. Então, o primeiro passo é identificar a classe modal, que se encontra no segundo intervalo da distribuição, pois é nela que se encontra a maior frequência, que é 6. Ok? Segundo passo, definir a classe modal, aplicamos a fórmula para o cálculo da moda. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular o D1, diferença entre a frequência da classe modal e a anterior. Então, qual que é a frequência da classe modal? 6 menos anterior, menos 4. Então, 6 menos 4, 2. Fechou? O D2 é o quê? É a diferença da classe modal menos a classe posterior, ou seja, 6 menos 4, 2. Quem é o limite inferior da classe modal? É o menor termo do intervalo, que nesse caso é 45. E qual é a amplitude? A amplitude para todo o nosso problema é 4, né? Então, aqui eu posso calcular, novamente, se eu quiser. 49 menos 45 vai ser 4, beleza? Jogando esses dados aqui na minha fórmula, eu vou ter D1, 2, dividido por 2 mais 2, que é 4, certo? Vezes o 4, isso aqui vai dar 8 dividido por 4, que vai dar 2. Somando tudo isso aqui pelo limite inferior, ali eu vou ter que a moda é 47. Observe que a moda está um valor próximo à minha média aritmética dessa frequência, né? Dessa distribuição de frequência. Beleza? Por que nós utilizamos moda? Conforme Crespo, quando desejamos obter uma medida rápida e aproximada de posição, quando a medida de posição deve ser o valor mais típico da distribuição, a moda é muito importante em um gráfico, pois corresponde a um ponto de ordenada máxima. Observe aqui nessa figura aqui alguns passos que simplificam a moda, né? Então, se eu tenho uma curva modal, eu vou ter um ponto máximo, ó, que vai ser aqui em cima, certo? Aqui uma curva não modal, é uma reta, né? Seria uma constante, não tem moda. Por exemplo, 7777, né? Uma curva modal, que nós temos um elemento para só, né? Uma curva antimodal, aqui uma curva bimodal, ó, eu vou ter 2 pontos máximos, né? Esse aqui e esse aqui. Uma curva trimodal, eu vou ter 3 pontos máximos, ó, ok? Então, essa é a importância. Então,
Se eu tivesse um gráfico e pedisse, seria um ponto máximo das minhas curvaturas. Beleza? Tranquilo. Mediana é o valor que está no centro de uma sequência ordenada de dados. Da mesma forma que a moda, a mediana não é afetada pelos valores dos extremos. Seu símbolo é dado por MD, tá certo? Para encontrar a mediana, os dados devem ser classificados de maneira crescente ou decrescente. Sempre. Então, mais uma vez, ordenem os dados de forma crescente ou decrescente, certo? Sendo que para um número par de dados, a mediana é o valor central, é fácil, né? Aquele termo conta a mesma quantidade de termos do lado esquerdo para o lado direito, é o valor que está central ali. Por outro lado, se tivermos um número ímpar de dados, a mediana será a média aritmética dos dois valores centrais. Tá? Então, suponha que eu tenho ali uma sequência, um conjunto de números, como x1, x2, x3, xn. Tá? Para o número ímpar de dados, então nós vamos usar o quê? Nós vamos usar essa expressão ali, xn mais 1, né, dividido por 2. N mais 1, então a quantidade de termos, mais 1, dividido por 2, vai dar o meu termo central. Para o número par de dados, vamos usar o x, o n dividido por 2, mais o número de termos, o n dividido por 2, mais o 1, então o termo posterior, tudo isso dividido por 2, que vai ser a média aritmética. Então, vamos ver isso aí num exemplo prático, né? Suponha aí que nós temos uma sequência numérica, 11, 15, 12, 17, 18, 13, 11, 17. Observe que é uma sequência que não ela está aleatória, né? Então, primeira coisa, vamos passar isso, vamos reescrever na forma crescente. Então, 11, 11, 12, 13, 15, 17, 17, 18. Quantos termos eu tenho? Eu tenho 8 termos. Então, par, né? 8 é par. Se é par, nós vamos usar a fórmula para o par. Essa fórmula aqui. Ok? Então, ó, o n é o quê? O n é 8. Então, nós vamos substituir, ó, 8 dividido por 2, 4. Olha, certo? Mais 8 dividido por 2, 4, mais 1, que vai dar o 5. Então, nós vamos pegar o quarto e o quinto termo dessa sequência em ordem crescente, tá? O quarto e o quinto, e nós vamos fazer a média aritmética desses dois termos. Então, o quarto termos qual é? 1, 2, 3, 4 é o 13, e o quinto vai ser o 15. Então, 13 mais 15, 28, dividido por 2, 14. Então, a mediana dessa sequência numérica é 14, beleza? Por outro lado, outro caso, nós temos aqui um conjunto de números, né? 1101, 1103, 197, 145, 1115. Observem que eu tenho 5 termos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 5, tá? E nós vamos usar a fórmula para termo ímpar, né? Então, 5, que é o número de termos, mais 1, né? Dividido por 2, vai dar quanto? 3. Então, significa que a mediana vai ser o elemento 3. Então, 1, 2, 3, a mediana é 1101. Beleza? Simples assim, né? Os dois primeiros da esquerda, dois últimos da direita. O que sobrou? O elemento central. Bem tranquilo também, né? O problema vem quando nós temos um intervalo de classe, né? Então, naquela tabela, ó, já para os dados agrupados em intervalos de classe, que novamente nós vamos pegar o nosso problema inicial, vamos encontrar a mediana pela seguinte forma aritmética. Então, a mediana vai ser dada pelo LI, limite inferior da classe mediana, mais, né, o somatório dos elementos dividido por 2. No nosso caso, é visto que o somatório dos elementos é 20, dividido por 2 vai ser 10, menos o FI anterior, ou seja, a frequência acumulada anterior à classe da mediana, vezes o HI é a amplitude da classe da mediana, né? Então, o LI menos o termo máximo, né? Menos o mínimo ali do intervalo. E o FI é a frequência simples da classe mediana. Então, no nosso exemplo inicial, ó, dos 20 alunos,
Primeiro passo, determinar as frequências acumuladas da distribuição de frequência. Bom, nós já fizemos isso. Nós fizemos isso anteriormente, por isso que agora nós utilizamos algumas coisas daqueles cálculos iniciais, né? Calculamos a frequência, o F aqui, está aqui ele, né? O segundo passo, nós vamos calcular o somatório. No caso, somar todos os termos, que vai dar 20, nós sabemos o número total de termos, né? E dividir por 2, tá? O segundo passo é 10. Muito bem. Já marquei aqui o 10, né? Então, a nossa base vai ser esse 10. O terceiro passo é nós encontrarmos essa classe mediana. Então, como que eu vou fazer isso? Nós vamos pegar a classe superior, a posterior, no caso, né, do resultado do segundo passo. Então, qual que é a classe superior, posterior do 10, da frequência acumulada? A terceira classe. Então, a minha classe mediana, nesse caso, vai ser a terceira classe, tá certo? Então, o terceiro passo, o intervalo que se encontra a mediana, nada mais é que a frequência acumulada imediatamente superior aos elementos, né, a soma dos elementos, dividido por 2, ou seja, o terceiro intervalo que podem visualizar na tabela abaixo. Então, como nós temos o 10 como resultado dessa conta, a minha classe da mediana vai ser a classe posterior a esse 10, tá certo? Então, é a terceira classe, tá ali já grifado. Agora eu vou identificar os termos, tá? Para mim calcular a minha mediana. Então, quarto passo, empregar a fórmula. Então, aqui, ó, esse cálculo, a soma dividido por 2, você já sabe que é 10, já está aqui o 10. A frequência anterior a gente já sabe que é 10, né? Ok? O limite inferior da classe da mediana é 49, certo? Pela tabela, né? 49 é o limite inferior. A amplitude da classe para todas as classes vai ser 4. E a frequência simples dessa classe, olhando a tabela novamente, nós temos que a frequência simples é 4. Então, substituindo tudo isso na fórmula, nós temos exatamente aqui. Por coincidência e por alívio, nós temos ali que a soma dos todos os termos dividido por 2, menos a frequência acumulada da classe anterior à mediana, os dois termos são iguais. Então, 10 menos 10 vai dar 0. E 0 vezes qualquer número, dividido por qualquer número, é 0. Então, a minha mediana vai ser 49 mais 0. Logo, a mediana vai dar os 49. Tá? O que significa? Que a mediana dos nossos alunos é 49 quilogramas. Se vocês analisarmos, se nós pensarmos novamente, nós temos que a mediana deu 49, ok? A média aritmética deu 50,4 e a moda tinha dado, deixa eu me lembrar aqui, a moda deu 47. Então são valores muito próximos, né? São valores muito próximos das medidas de exposição. Então essas aí são as minhas medidas de tendência central. Beleza? Todas elas estão ali no meio do intervalo de classe. Ok? Muito bem. Para nós finalizar, então, agora nós vamos ver as medidas de dispersão. Ah, mas por que calcular isso? Isso não me serve para nada. Então, agora, tudo isso vai fazer um significado para vocês, tá? Vimos até agora as medidas de posição central, que reduzem as informações coletadas da amostra para um único valor. Agora, nosso objetivo é analisar a representatividade das medidas de centralização, que são chamadas de medida de dispersão. Então, agora nós vamos achar um significado para o que nós estamos fazendo. As medidas de dispersão indicam a variabilidade dos dados em torno do seu valor médio, por isso também são conhecidos como as medidas de variabilidade. Essa variabilidade ou dispersão indicam se os valores estão relativamente próximos uns dos outros, ou seja, se é a maior ou menor distância de diversificação dos valores de uma variável, tomando como ponto de comparação um valor central, a média ou a mediana, tá certo? Então, nós vamos reutilizar aquelas medidas de posição que nós calculamos anteriormente. Para nós entendermos o que eu falei ali, ó, vamos analisar 3 conjuntos, tá? 3 conjuntos numéricos. Conjunto A, B e C. Conjunto A, nós temos 5 elementos, todos eles são iguais a 10. Para mim calcular a média aritmética desse conjunto, observe que nós vamos somar tudo, vai dar 50. 50 dividido pelos 5 elementos vai dar 10.
Então, a média aritmética do conjunto A é igual a 50, né? A média aritmética do conjunto B é a soma, então 8 mais 9 mais 10 mais 11 mais 12, que vai dar 50, e eu vou dividir pela quantidade de termos. Então, 50 dividido por 5 vai dar 10 novamente. E por último caso, ali no meu conjunto C, ó, nós temos 5 elementos, e para mim calcular a média aritmética desses 5 elementos, nós vamos somar 1 mais 5, mais 10, mais 15, mais 19. Somando tudo isso, nós vamos encontrar o valor de 50 novamente. Tá? 50 dividido pela quantidade de termos é igual a 10. Beleza? Observem que os três conjuntos eles são bem distintos, tá? Porém, a média é a mesma. O que isso significa? Ó? Observamos que a média aritmética simples dos três conjuntos é igual, né? Todas elas são iguais. Entretanto, notamos que o conjunto A é mais homogêneo. Todos os termos são 10, que os outros dois conjuntos, visto que todos os elementos desse conjunto são iguais, a média. Por outro lado, o conjunto B é mais homogêneo que o conjunto C. E sim, observem, os termos aqui estão mais próximos que o do conjunto C. Aqui, por exemplo, nós temos a diferença de, no máximo, 4 termos, né? Aqui nós já temos uma diferença de 5 termos, ó. Certo? Pois entre cada elemento há uma maior ou menor diversificação entre seus valores e a média representada. Assim, podemos concluir que o conjunto A apresenta dispersão nula e o conjunto B apresenta uma dispersão menor que o conjunto C. Com isso, definimos o objetivo desse tópico, que é determinar as dispersões existentes em uma distribuição de frequência, a fim de compreender e avaliar melhor os fenômenos que estão acontecendo com os dados, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo, ver quais dados são mais homogêneos e mais heterogêneos, né? E isso é determinar as dispersões dos dados. Aqui nós vamos ver, a primeira medida de dispersão que nós usamos, nós já vimos anteriormente, né? Que é a chamada amplitude total. Ela é obtida pela diferença entre o limite superior e da última classe e o limite inferior da primeira classe, ou seja, a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto. Então, qual é o maior valor? 61, menos o menor, 41. Então, a amplitude total, nesse caso, no nosso exemplo, é 20, ok? Essa medida aqui, ela não me dá não me dá muitas conclusões. A medida que mais me dá conclusões é a medida de dispersão chamada desvio padrão, tá certo? Que quanto menor for o seu valor em relação à média, mais será homogênea a distribuição, ou seja, mais agrupados os dados estarão em torno da média. Então, menor vai ser a variação dos números, né? Por outro lado, se o valor do desvio padrão for grande, significa que os dados da distribuição estão muito dispersos, ou seja, longe da média. Então, ó, eu vou repetir novamente essa frase. Essa frase é bem importante para entender essa parte de desvio padrão. Ó. Quanto menor for o valor do desvio padrão em relação à média, maior será a sua homogeneidade. Ou seja, mais agrupados os dados estarão em torno da média, sendo o desvio padrão pequeno. Tá? Por outro lado, se o valor do desvio padrão for grande, significa, então, quanto maior o valor do desvio padrão, mais dispersos serão esses valores, essa distribuição, ou seja, mais heterogêneo vai ser os dados, tá certo? Beleza? A fórmula do desvio padrão populacional é essa aí. Nós temos uma outra fórmula para desvio padrão amostral. Mas no nosso caso, nós temos todos os dados, tá? A outra fórmula não altera muito, só no final o denominador ele vai alterar um pouquinho só, beleza? Então, mas isso não é o caso no nosso exemplo. Então, a fórmula do desvio padrão populacional é essa fórmula aí, né? Sendo x1 o ponto médio da classe, já calculamos, o x barra, a média aritmética simples da distribuição, já calculamos também. O F1, a frequência nós temos, tá? E a quantidade de termos, que é o somatório F1, tá? Então, nós temos todos esses valores. O símbolo que nós vamos usar para o desvio padrão é esse símbolo aqui, certo? Então, vamos lá calcular o desvio padrão do nosso problema.
No nosso exemplo do peso dos 20 alunos, nós faremos, primeiro passo, calcular a média aritmética. Nós calculamos anteriormente, a média aritmética que nós encontramos foi 50,4, certo? Então, gravem esse número. Segundo passo, subtrair a média das alturas por cada ponto médio e elevar ao quadrado, ou seja, nós vamos fazer o ponto médio menos a média aritmética e elevar ao quadrado. Está aqui o cálculo, ó, nessa quarta coluna, certo? Podemos analisar esses cálculos na tabela abaixo, então está tudo ali. Terceiro passo, multiplicar o resultado da coluna anterior por FI, pela quantidade de termos. Podemos analisar esses resultados também nessa tabela abaixo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o ponto médio do primeiro intervalo, 43, menos a média aritmética, que é 50,4, e elevamos ao quadrado. Ah, professor, mas deu negativo. Não tem problema, vai dar. Só que no momento que nós elevarmos ao quadrado, o resultado, ele vai ficar positivo, tá? Então, 43, que é o ponto médio, menos a média aritmética, deu menos 7,4. Elevado ao quadrado, todo número ao quadrado vai ser positivo, nós temos como resultado 54,76. Esse resultado nós vamos multiplicar pela frequência simples, ou seja, por 4. Então, 54,76 vezes 4 vai dar 219,04. E nós vamos fazer isso para todas as distribuições, tá certo? Para todas as distribuições, e nós vamos somar o resultado aqui. Tranquilo? E o próximo passo nós vamos resolver. Então, o somatório nós já fizemos, né? Deu 680,80, show de bola, dividido pela quantidade de termos 20. O resultado foi 39,04. O último passo para encontrar o desvio padrão é tirar a raiz quadrada disso aí. Então, a raiz quadrada de 34,04 é 5,83. Então, esse é o desvio padrão no meu problema. Isso diz alguma coisa? Não diz muito. Mas vai dizer agora através do coeficiente de variação. Tá certo? Que vai transformar esse resultado, esse 5,83, em porcentagem. Então, nós vamos ver se realmente se esses dados ali do peso desses 20 alunos, eles são homogêneos ou são heterogêneos. Tá certo? Então, o que é o coeficiente de variação? Vimos anteriormente o desvio padrão, que por si só apresenta grandes limitações. Ele não diz muita coisa, aquele resultado de 5,83. Pois pense em uma distribuição de frequência de valor médio igual a 1.000 e desvio padrão igual a 5. Percebemos que esse desvio padrão pode ser considerado pequeno. Certo? Ou seja, essa distribuição vai ser homogênea, né? Por outro lado, para uma distribuição de frequência de valor médio igual a 15, o mesmo valor não pode ser tão homogêneo assim. Tá? Então, é isso que nós temos que analisar agora. Outro fato que limita o desvio padrão é que o seu resultado é expresso na mesma unidade dos dados da distribuição de frequência, dificultando a comparação de duas ou mais distribuições de frequência em relação à sua dispersão ou variabilidade. Quanto são expressas em unidades diferentes. Assim, para melhorar a análise dos dados, usamos a medida de dispersão que tem como objetivo expressar a variabilidade da distribuição em porcentagem. Chamamos essa medida de coeficiente de variação, cujo símbolo nós vamos definir como CV, coeficiente de variação. Esse é o cálculo que se dá pela razão do desvio padrão e a média aritmética. Distribuído a média aritmética da distribuição de frequência, e o resultado disso tudo vai ser multiplicado por 100. Ok? Então, vamos lá. Para mim achar o coeficiente de variação, nós vamos, o que está escrito aqui no parágrafo anteriormente, né, uma parte teórica ali, mas genericamente o que está escrito lá está traduzido aqui matematicamente, né? Então, o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média aritmética multiplicado por 100. Assim, no nosso exemplo, nós temos que o desvio padrão era quanto? 5,83. A média aritmética era quanto? 50,4. Fazendo essa divisão, nós tivemos como resultado 0,1158.
Vamos pegar esse resultado de 0,1158 e multiplicar por 100, nós vamos ter que o coeficiente de variação nesse caso é 11,58. Uma porcentagem de 0 a 100, uma porcentagem pequena, né? Então, logo, o coeficiente de variação do peso dos 20 alunos, né, daqueles 20 alunos inicialmente, é de 11,58. Ou seja, a dispersão dos 20 pesos é de 11,58, o que pode ser considerado uma dispersão pequena. Que conclusão que dá isso aqui? Que esses dados eles eram bem homogêneos, né? Então a dispersão é bem homogênea, os elementos são bem, os pesos dos alunos são bem homogêneos até, tá certo? Então essa que é a nossa análise, tá ok? Aqui para finalizar, ó, eu peguei uma questão do Enem 2010, questão 170, para vocês verem que em muitos casos não precisa calcular a média, mediana em alguns problemas, obviamente, né? Mas mas o que precisa? Precisa simplesmente fazer uma interpretação do desvio padrão. Então, Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir são representados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais, certo? Então aqui está as notas do Marcos e do Paulo nas 3 disciplinas. A média, mediana e o desvio padrão que já foi calculado desses dois candidatos. Tá? Obviamente que poderia ser solicitado para se calcular a média, sem problema nenhum. Então aí nós temos que a média é igual, a mediana variou um pouco, né, nos dois, né, o do Marco é 15, do Paulo é 18, e o desvio padrão, sim, o desvio padrão tem uma diferença bem razoável, né. O candidato com pontuação mais regular, ou seja, mais homogênea, portanto, mais bem classificado no concurso é quem? Marcos, pois a média e a mediana são iguais? Será que tem alguma coisa a ver com mediana iguais? Marco, pois obteve o menor desvio padrão? Paulo, pois obteve a maior pontuação da tabela? 19 em português, foi a maior pontuação. Paulo, pois obteve a maior mediana? Ou Paulo, pois obteve o maior desvio padrão? Então, obviamente, pelo que nós vimos, o candidato mais regular é o que vai obter o menor desvio padrão, ou seja, a alternativa vai ser a B. Marco, por quê? Porque ele teve o menor desvio padrão, né? Ou seja, as notas deles foram bem homogêneas, né? E aqui está a solução. As medidas de Marcos, as médias de Marcos e Paulo são iguais, mas o desvio padrão de Marcos é menor, o que significa que suas notas nas provas estão mais próximas da média do que as notas de Paulo. Portanto, as notas obtidas por Marcos no concurso são mais regulares. Logo, Marco foi o melhor classificado. Então, a alternativa B, porque pois obteve o menor desvio padrão. Tá certo? Então, observe que é uma questão de interpretação, que é o que nós vimos anteriormente na parte do desvio padrão ali. E, consequentemente, aqui não precisaria do coeficiente de variação, né? Eu consigo fazer análise só pelo desvio padrão, ok? Considerações finais, então, para nós encerrarmos. Abordamos as medidas de posição média, mediana e moda. As medidas de dispersão são a amplitude total, desvio padrão e o coeficiente de variação. Esses estudos nos fornecem técnicas para analisar, extrair informações e gerar relatórios confiáveis dos dados apresentados. Pois, ao usar essas técnicas estatísticas, como a média, por exemplo, é possível comparar dados e com a variância já é possível verificar se os dados estão de acordo com o esperado. Tá certo? É o que nós vimos, né? Classificar os dados com uma medida de dispersão menor vai mostrar que eles são mais homogêneos, ok? A referência que nós usamos para fazer esses slides foi o Crespo, né, em estatística fácil, e o Larson Faber, uma tradução em português ali pela Luciane, né, em estatística aplicada, tá ok? Todos esses livros estão na biblioteca da Unicef. Muito bem, galera. Agora são 19 horas e 2 minutos, então passamos 2 minutos. Para quem tem aula agora, então, boa aula. A nossa live era esperada, era para ser 1 hora mesmo. Tá? Para quem tem aula com início às 19 horas, puder
ir para a aula, tá certo? Se vocês ficaram com alguma dúvida, com algum questionamento, vocês podem me mandar um e-mail, tá? Tire uma foto, anotem no papel aí. Eu vou disponibilizar esse vídeo aí no canal do YouTube, então vocês podem procurar lá com o título da apresentação, né? Estatística descritiva da tabela primitiva ao desvio padrão. Beleza? Boa noite a todos. Até mais. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever por e-mail aí, que eu respondo as dúvidas de vocês. Abraço, boa noite e boa aula para quem tem aula agora.